Está rodando por debaixo dos panos, ninguém tá percebendo, voando por baixo do radar, uma conversa de semipresidencialismo. E quem tá organizando isso é Gilmar Mendes e Michel Temer. Não pode dar coisa boa isso. Duas coisas antes da gente começar. Dia sábado, isso. Sábado agora, dia 9, 2 horas da tarde, na FEComércio, em São Paulo, vai ter o evento do fechamento do ano do Instituto Mises Brasil. É claro, é o Ludwig von Meeting. Vou estar eu lá, a gente vai estar fazendo um painel sobre imposto é roubo. Basicamente, não vai ser um debate, todo mundo concorda, mas vai ser a gente conversando sobre isso, vai ser bem legal. Então você está convidado, entrada é grátis, então link lá na descrição. E sim, é um evento capitalista de entrada grátis, eu sei, pois é, né? E você tá pensando, mas Rafael, você devia estar falando do Bitcoin hoje, porque o Bitcoin hoje quase bateu 20 mil dólares. Pois é. Mas olha, o que eu tenho pra falar é simplesmente, gente, tá muita loucura. Cuidado, hoje tá estranho, tem muita gente iniciante entrando que tá claramente quebrando a regra que eu vivo falando, que é não investe no que você não sabe, e todas as exchanges meio que travaram por causa de volume, isso não é só no Brasil, é no mundo. Então assim, gente, cuidado, tem muita coisa acontecendo agora, é um jeito muito bom de você se ferrar. Mas Bitcoin continua sendo lindo, maravilhoso e a gente continua. Mas o que eu quero falar é a coisa que voa por baixo do radar, certo? Porque agora tá rolando esse debate de semipresidencialismo, certo? Você tem, bom, Bitcoin é uma grande distração pra maioria das pessoas, pra gente é. Mas você tem debate da Previdência, você tem agora fim de ano, né? Todo mundo querendo sair pra Natal, tá meio que já encerrou, tal. Um monte de coisa rolando. Debate eleitoral de 2018 e por debaixo dos panos um certo Gilmar Mendes, o soltador-geral da República do STF, e o Michel Temer estão debatendo mudar o sistema político do Brasil para um sistema de semipresidencialismo, o que alteraria os poderes do presidente. E dizem eles que isso não vai valer para 2018, eles estão dizendo que vai valer para 2022. Mas, se eles fizerem uma lei meio correndo e passar isso em 2018, já vale para o próximo mandato presidencial. Então tem que prestar atenção nessa história aí, justo porque tá sendo escondido, sabe? Eu gosto de pegar essas coisas que estão sendo escondidas porque é as coisas que você tem que estar prestando atenção, ok? E aí você me faz uma pergunta muito inteligente. Rafael, o que significa... E daí você pode estar se fazendo uma pergunta inteligente. Rafael, o que significa semipresidencialismo? Então, nesse caso agora, ninguém realmente sabe. Porque existe presidencialismo, parlamentarismo, existe uma coisa que foi chamada de semipresidencialismo, e existe o que o Gilmar Mendes e o Michel Temer e o nosso legislativo vão fazer e colocar numa lei. E eles podem colocar o que eles quiserem. Você tá vendo o problema? Porque assim, por exemplo, no Brasil a gente tem um sistema de república federativa. Existe federalismo no Brasil? É claro que não. É a maior mentira constitucional. Não, tem várias mentiras constitucionais em cima, tipo, existe o direito à propriedade privada. Não, existem várias mentiras, mas é uma grande mentira constitucional que a gente tem. Então, só porque eles estão chamando isso de semipresidencialismo, não quer dizer que a gente deveria achar que vai ser realmente isso. O que realmente é semipresidencialismo? É o seguinte, é o semi, é o meio termo, é a mediocridade, é o chuncho, é o arranjo, é o remendo clássico eterno que o Brasil sempre faz entre presidencialismo e parlamentarismo. Presidencialismo é o que a gente tem hoje, não preciso te explicar. Parlamentarismo é... O parlamento eleito, você elege os deputados, digamos, e esses deputados elegem um primeiro-ministro que pode ser destituído pelos deputados muito facilmente e pode ser instituído outro, ou o partido pode trocar um e tudo bem, e esse sistema disse que faz mudanças mais simples e tudo mais, tem suas vantagens e desvantagens, continua sendo Estado, então nunca vai funcionar realmente, continua sendo uma gangue criminosa, mas é um sistema um pouco diferente. E você tem alguns sistemas tipo parlamentarismo monárquico, em que você tem um rei, e o rei oficialmente imposta o primeiro-ministro, mas ele nunca vai deixar de impostar o primeiro-ministro, porque senão a população vai tocar fogo no rei ou alguma coisa assim. Então você tem algumas coisas assim, e você tem um sistema onde um presidente é eleito, também isso pode ser parlamentarismo, um presidente é eleito, mas ele é de maneira geral cerimonial, ele só imposta o primeiro-ministro, mas ele quase nunca não imposta o primeiro-ministro. O único caso recente que a gente tem para explicar isso é Portugal, em que o presidente, que era de direita, se recusou a impossar um primeiro-ministro de esquerda. Isso aconteceu. De maneira geral, isso quase nunca acontece. O semipresidencialismo é dizer o seguinte, olha, tem um presidente, tem um legislativo e tem um primeiro-ministro, mas o presidente é eleito e não é o legislativo que aponta o primeiro-ministro. É o presidente que aponta um primeiro-ministro e eles vão dividir funções. Ao invés do presidente cuidar de tudo que um executivo cuida, o presidente cuida de algumas coisas e o primeiro-ministro cuida de outras. Quais?
Tá aí o problema. Na prática, essa divisão de poderes entre o presidente e o primeiro-ministro vai ser, como eu falei antes, o que o Temer e o Legislativo e o STF resolverem colocar numa lei e passar. Isso não é preso a nada. E você tem vários exemplos de semipresidencialismo diferentes no mundo. Você tem, por exemplo, França, ok, já é um país civilizado. Rússia, que já é um país, é a Rússia. E ele também opera em países como o Egito, Mali e Madagascar. E também no Peru e no Sri Lanka. Então, você tem, sabe, Portugal também é meio, você pode considerar. A Romênia você pode considerar também. Então, tem várias coisas diferentes, ok? Tem várias coisas bizarras que podem acontecer aqui. Cuidado com isso. E o resultado é... Vamos ver o que vai acontecer. Eles podem querer passar isso, e eu inclusive acho que eles podem muito ter interesse em passar isso, e aí vira o que é conveniente para o establishment político. E o jeito correto que você deveria analisar isso é um jeito do establishment político se defender das eleições de 2018. Por quê? Porque eles estão olhando para a eleição presidencial e... uma coisa que quase todo mundo consegue concordar no Brasil, por motivos diferentes, é que a eleição de 2018 não vai dar bom. A não ser que você realmente ache que o seu candidato vai ganhar, o que é raro, não tem muita coisa que pode sair de boa de 2018. Porque você tem Lula, a possibilidade... Eu não acho que ele nem vai sequer concorrer, mas você tem o Lula ou o post que o Lula vai colocar lá. Você tem o Bolsonaro, que você pode achar várias coisas que você queira, não é esse o comentário que eu quero fazer nesse vídeo. O que você tem que pensar é, o que o establishment político agora acha do Bolsonaro? E aí você já tem uma resposta, um princípio de resposta. Eles têm muito medo do cara. E depois você tem candidatos que não são da galera. Marina Silva, o cara que é mais da galera, que é um candidato realista, seria o quê? Geraldo Alckmin ou Ciro Gomes. E depois você tem algumas coisas como Álvaro Dias, que você não sabe o que vai fazer, e ainda é possível ainda, relativamente, talvez minimamente provável que ele, aliás, possível que ele ganhe, não descarte todo mundo, sabe? A gente pode ter uma situação que nem o Collor. Então, eu não tô descartando muita gente ainda. E você ainda tem candidatos que podem vir inteiramente de fora, como Luciano Huck. A gente nunca sabe. Ele falou que não vai concorrer, mas... Ele botou algum dinheiro? Falou, se eu concorrer eu pago 10 milhões de dólares pra todo mundo no Brasil. Não, então ele só falou alguma coisa. Não vale nada pra mim. Então, o que acontece? O establishment político agora está com medo. Então o que eles podem fazer? Fazer uma lei de semipresidencialismo para melhorar e refinar o sistema político no Brasil... e fazer uma castração do presidente, criando um certo ofício que vai depender muito mais do legislativo, onde o legislativo consegue mandar mais no jogo. E isso, mesmo que você fala, mas o primeiro-ministro vai ser apontado pelo presidente. Eles podem colocar algum jabuti lá no meio da lei e falar, mas ele tem que ser confirmado pelo legislativo. Não é que o legislativo aponta, é como um ministro do STF, o presidente aponta e o Senado confirma. Você pode criar alguma jabuticaba bizarra assim e fazer isso passar, porque assim, é o Brasil, não tenha muitas altas esperanças sobre o que pode ser passado em termos de lei aqui. Então o ponto é, qualquer porcaria pode acontecer. Isso é um sistema, isso é um jeito do establishment tentar se defender e tentar manter o seu poder. 2018 vai ser um rapa? Vai, especialmente na Câmara dos Deputados. Eles podem tentar manter alguma coisa mais elitizada no Senado, que é mais difícil da galera se revoltar e fazer alguma coisa, porque ele ainda opera mais ou menos como uma eleição majoritária, então o establishment consegue ficar mais entranchado lá. Agora, preste atenção nisso, ok? Preste muita atenção no que pode acontecer. Eles podem fazer alguma separação de, assim, apontar ministro, política econômica e, sei lá, segurança é com o primeiro-ministro, que tem que ser apontado e autorizado pelo Senado, digamos. Eu não estou dizendo que essa autorização do Senado está na lei, mas digamos que ele faça. E o presidente fica com diplomacia internacional, tirar foto dando tchauzinho e o Ministério da Pesca. Eles podem fazer isso, que efetivamente castra o presidente. O que eles podem fazer para falar, bom, se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro ganhar, qualquer coisa a gente cortou os poderes dos caras e pronto, tá resolvido. Não é uma coisa que me surpreenderia se viesse do legislativo atual brasileiro. Não é uma surpresa muito grande. Então prestem atenção nisso. As piores coisas que o governo faz são feitas quando ninguém tá olhando. Solta um grande negócio lá e faz uma acertadinha aqui. Então isso chama muita atenção e a galera tem que se preocupar, ok? Mas, por esse vídeo, por enquanto é isso. A gente ainda tá muito no especulativo. Isso aqui pode nem acontecer, na verdade. Mas por esse vídeo, espero que seja só esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Mas eu acho que não vai ser só isso. Eu acho que vai ter mais marmelada pela vida, ok?